Muito bem, gente, nós estamos aqui agora para estudar, refletir sobre a Europa do século XIX. E quando a gente fala sobre a Europa do século XIX, um turbilhão de acontecimentos, um turbilhão de revoluções, de propostas filosóficas, ideológicas, para tentar compreender o mundo que passa por uma rápida transformação. Então é muito importante a gente atentar para cada detalhe, porque se torna muito importante. Compreender o século XXI, esse mundo que a gente vive hoje, é de fundamental importância irmos às origens de muitas das ideias, de muitas filosofias que surgiram aí entre o século XVIII e XIX, que acabaram formando o mundo como a gente conhece hoje. O século XIX o século de intensas transformações, de invenções. É do século XIX que vem a eletricidade, é do século XIX que vem a câmara fotográfica, é do século XIX que vem a mudança é, da força motriz, ou seja, da força que move o mundo, a indústria, do carvão para o petróleo. É do século XIX que nós temos aí vários movimentos, inclusive religiosos por um lado e antirreligiosos por outro, tentando compreender o mundo, trazendo uma proposta de um mundo melhor, de um mundo mais justo, de um mundo mais acolhedor. Como estava a cultura europeia, então, no início do século XIX? Algumas características para a gente refletir. Primeiro, temos a questão de uma expansão territorial da Europa, que tenta dominar o mundo, inclusive no chamado neocolonialismo, ou seja, no novo colonialismo, que é diferente daquele do século XV e XVI, e uma diferença básica é que esse novo colonialismo agora, onde as potências europeias buscam colônias, áreas de influência, tanto na África quanto na Ásia, em outros lugares do mundo, nós percebemos esse novo colonialismo com a proposta agora industrial, industrializada, que era diferente daquela prática mercantilista lá do século XV e XVI. Como nós podemos perceber, esse continente europeu, através de suas potências, passam por uma expansão. Frequentes choques também revolucionários, com a motivação contra a ordem estabelecida, contra o regime político, muitas vezes, contra a ordem social, muitas vezes domínio estrangeiro. E há uma defesa de quê? Da liberdade, da democracia política ou social e também da independência ou unidade nacional. Afinal de contas, esse conceito de liberdade é um conceito muito amplo, muito extenso, e essa questão da liberdade ela vem desde o final do século XVIII, por ocasião do Iluminismo e da Revolução Francesa. Esse conceito de liberdade é um conceito complexo, abrangente, que envolve a área política, envolve a área econômica, envolve a área social, individual, de pensamento, de expressão. Então é um turbilhão de definições que a gente pode pegar dessa questão da liberdade. A forte questão da democracia, não é, política. Nós temos essa questão da democracia limitada apenas à questão do voto em muitas nações, e a gente pode acompanhar hoje, inclusive isso daqui do Brasil, de onde nós estamos. A democracia se limita apenas a você escolher aquele que irá te governar. O social, nós temos também a busca no século XIX da unidade nacional. O que é que nos torna uma nação? Então, várias nações europeias vão buscar aí a sua própria identidade. Então, alguns elementos unificadores de uma nação, como a moeda, a língua, a cultura compartilhada, são alguns desses elementos que vão formar aí uma nação. Nós temos o desenvolvimento da Revolução Industrial, que leva a movimentos operários, intensa urbanização e mecanização também da vida. Como a gente pode entender rapidamente esses elementos? Em primeiro lugar, a Revolução Industrial do século XIX, na verdade, é a segunda Revolução Industrial. A primeira aconteceu ali no século XVIII, com a Inglaterra, a Bélgica e alguns países por ali na Europa, mas de maneira mais reduzida. Agora, no século XIX, várias outras nações do próprio continente europeu e da América, através dos Estados Unidos,
nós temos uma participação mais abrangente dessa revolução industrial. Novas máquinas, nova força motriz, como já comentamos, que é a respeito do petróleo em lugar do carvão, e nós podemos perceber as consequências dessas transformações, dessa revolução industrial do século XIX até em nossos dias. Nós podemos perceber movimentos operários. Com o início dessas indústrias em muitos lugares, né, do mundo, não se havia claramente um conjunto de leis regulamentando, organizando a vida dos trabalhadores na sua produção. Então nós tínhamos várias horas de trabalho, nós tínhamos trabalhos também por idosos, né, mulheres, crianças, adolescentes, e até porque o contexto de mundo que ainda existia em muitos lugares em pleno século XVIII e XIX, na verdade era um contexto de mundo muito difícil, onde as pessoas buscavam essas oportunidades, poucas oportunidades, para que não pudesse padecer de fome. Então muitas pessoas saem desesperadas dos campos, das zonas rurais, para buscar oportunidade nessa sociedade industrial, agora nas cidades. Por isso que nós temos uma intensa urbanização. Há uma mecanização também da vida, e aqui nós temos pelo menos duas interpretações a respeito disso. Primeira interpretação, de maneira positiva, a mecanização da vida, ou seja, várias máquinas estando aí, né, à disposição para melhorar a condição de vida das pessoas, foi vista de maneira positiva. Mas alguns interpretaram que essas máquinas roubavam o emprego das pessoas comuns. Coisa que não é, se a gente analisar friamente, não é verdade, uma vez que as máquinas elas surgiram e elas precisavam da mão de obra humana para que pudessem funcionar, para que pudessem ser então manuseadas. Nós temos uma restauração dos poderes monárquicos na Europa na primeira metade do século XIX. Agora, são monarquias constitucionais, ou seja, o rei, na grande maioria ali, não tinha mais o poder absoluto, mas ele dividia agora o seu poder com o legislativo, representado aí pela Constituição, representando aí pelo parlamentarismo, pelos parlamentares, entre 1815 e 1830, logo após a era napoleônica na Europa, que tinha modificado todo o cenário europeu. Acontece aí um mal-estar político, pois era vivida como oposição no sentido de legitimidade, muitas pessoas já não queriam mais essa monarquia, e tradicional, né, o valor da perenidade, ou seja, é legítimo o que dura, o que representa a tradição. Então nós temos aí vários conflitos de pensamento a respeito desse mundo que se transforma. Há também uma legitimidade tradicional, o valor da perenidade, ou seja, é legítimo o que dura, o que representa a tradição, e o que permanece é o que corresponde às necessidades porque é eficaz. O tempo canoniza, ou seja, o torna perene, o torna sagrado. E também tinha-se a visão revolucionária. O passado é ultrapassado, o passado é obsoleto. No povo reside o poder de fazer e desfazer a ordem, e na vontade da maioria reside a legitimidade. Então, há esse conflito de visão de mundo, de visão de sociedade, de visão política. Nós temos alguns tipos de revolução, algumas ondas revolucionárias, inclusive, que existiram na época. Em 1830, nós temos aí os movimentos liberais. Liberais vem de liberdade, contra o antigo regime, em nome dessa liberdade aí, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e também social. Entre 1830 e 1850, principalmente com destaque ao ano de 1848, nós temos aí ondas revolucionárias na Europa, principalmente na França, contra as elites, a favor do sufrágio universal, ou seja, da participação de todos no voto, nas decisões políticas. Nós temos também movimentos sociais de inspiração socialista, o socialismo utópico, o socialismo científico. Nós temos movimentos nacionais que buscam aí uma autoafirmação da nacionalidade. O que é que me torna um francês? O que é que me torna um inglês? O que é que me torna um germânico? E assim por diante. Essa busca de identidade nessa afirmação da nação, da nacionalidade e dessa identidade. É muito importante isso no século XIX.
Do ponto de vista aí de uma reorganização geográfica, né, da Europa, nós podemos ver a Rússia e a Prússia, que tomam grandes territórios e avançam, né, em suas evoluções industriais. A Alemanha, né, agora, da onde faria parte aí a Prússia, dá um salto em relação à Revolução Industrial, e a Rússia a passos curtos ainda. A unificação das regiões germânicas e formação da Alemanha e também da Itália, unificação dos ducados, né, italianos e formação da Itália. Nós temos aí a unificação territorial da Alemanha e da Itália no século XIX. Muitos estudiosos consideram como tardias, por quê? Porque países como Espanha, como Portugal, como França já teriam unificado seu território desde o século XV para o XVI. Então a gente percebe que, por questões políticas, né, e também culturais, nós temos essas unificações tardias, tanto da Alemanha quanto da Itália, no século XIX. Em termos de administração do Estado, né, mesmo que houve um retorno das monarquias, como já afirmamos, estas monarquias estabelecem leis universais e atendem a essas demandas liberais. Afinal de contas, se assim não agissem, não teria força, né, para poder se manter como poder. O Estado torna-se a coisa pública, né, e sua administração é racional, uniforme e hierárquica. Racional do ponto de vista, o homem deve ser conduzido pela razão, né? Uniforme porque tem essa ideia de uma busca de uma identidade nacional, e hierárquica com a questão dos poderes, né, políticos, administrativos, cada um exercendo dentro de sua própria função. Enquanto filosofia, né, dentro da política, essa questão do liberalismo defende o que? A liberdade, né, a base e justificativa da vida social. Os poderes públicos funcionam na garantia dessa liberdade, por meio de leis provindas da razão. Então essa é a defesa filosófica, né, aí inspirada até no processo do próprio iluminismo, desde o século XVIII. No social, defende o individualismo, né, ou seja, a pessoa como unidade de liberdade e direitos, né, cada pessoa pode responder por si, cada pessoa pode, né, buscar sua própria realização, suas aspirações, sua própria felicidade. Na história, concebida como realização dos indivíduos e não das forças coletivas, né? E no conhecimento, acredita na descoberta progressiva da verdade pela razão individual. Então nós temos um desenvolvimento do racionalismo ainda muito mais forte no século XIX. Não é revelação divina, mas produto da razão no confronto das experiências. Vale ressaltar que no século XIX surgem movimentos que vão de encontro à religião, de encontro a essa influência da religião, especialmente dentro do catolicismo europeu do século XIX. E é importante notar que alguns desses movimentos declaram-se não apenas contra a religião, mas contra a própria atuação de Deus na história. O homem que deveria agora assumir a prerrogativa de seu destino, de sua vida, de suas decisões, e não se voltar para Deus ou para a religião. Então, muitas dessas influências que nós temos em pleno século XX e XXI, que é a nossa era, nós então herdamos como sociedade através do século XIX. No jurídico, nós temos as leis, só as leis criadas pelos representantes do povo podem evitar o abuso do poder. Este é mal em si, o abuso do poder. O poder deve ser fracionado, dividido, e aí lembra Montesquieu, na sua obra do Espírito das Leis, no século XVIII, iluminista, né? Para que o indivíduo tenha sua liberdade garantida. No Estado, o mais reduzido possível, sendo um policial que garante o cumprimento das leis, mas não a vontade do governante, ou seja, o Estado, a defesa do Estado mínimo, no sentido de que o indivíduo deveria ele responder por sua vida, tomar suas decisões, seguir suas aspirações e assim por diante. Dentro do liberalismo, nós temos a ideia de liberdade do ponto de vista social, do ponto de vista religioso, do ponto de vista artístico, econômico e também político. Como nós podemos entender? Dentro da política, há uma Constituição, há uma Carta Constitucional que vale para toda a nação, há uma separação tripartida dos poderes,
dentro do conceito lá de Montesquieu e John Locke, no contexto executivo, legislativo e judiciário, há uma soberania nacional. A nação está representada pelos cidadãos ativos que constituem as assembleias. Então aí nós temos o conceito de liberdade política. Na liberdade social, a defesa dos direitos naturais do cidadão. Liberdade, a questão da igualdade continua, distinção com base na riqueza. Coloca-se a questão da escravatura, que ainda era um problema no século XIX, inclusive no Brasil. Segurança e propriedade, e intervir na governação. Caso o governo não estivesse representando os interesses individuais e também coletivos, a população teria então que entrar contra esse tipo de governo. Nós temos a questão no âmbito religioso. Há uma secularização das instituições, ou seja, não era mais a igreja quem dominava as instituições, mas agora as instituições respondiam ao Estado. Uma instituição do registro civil, agora para nascimentos, casamentos e óbitos, que antes era de total controle da igreja. Há uma criação de hospitais e escolas públicas, administrados agora pelo Estado e não mais muito pela igreja. Há uma expropriação e nacionalização dos bens das ordens religiosas, por vezes de extinção, ou seja, territórios, prédios, instituições que pertenciam à igreja, agora deveriam fazer parte da nação, deveriam fazer parte do Estado, do governo. Então isso acaba envolvendo aí, desde a época da era napoleônica, Napoleão Bonaparte, ali trazendo a quebra do poder, pelo menos do contexto católico, ali sobre a população, sobre as nações. A liberdade econômica, ou seja, o livre cambismo, a iniciativa privada, era essa defesa, nesse contexto aí do século XIX. A lei da oferta e da procura, baseado naquele princípio de Adam Smith, na riqueza das nações, que ele escreve no final do século XVIII. Ou seja, as pessoas devem ter liberdade para comercializar livremente, e essa liberdade iria produzir riquezas para a própria nação. O fisiocratismo também acaba surgindo aí, ou seja, as pessoas que defendiam a verdadeira riqueza não está na fábrica, a verdadeira riqueza está na terra. Então defendiam a produção agrícola e livre concorrência na venda desses produtos. Vamos sair da sociedade industrial, vamos sair das cidades e vamos voltar para o campo, para a terra onde o homem era feliz. Mas se a gente for lá na Inglaterra do século XVII, a gente vai ver que essa felicidade basicamente não existia. Nós tínhamos pessoas com crises, morrendo por desnutrição, famílias inteiras que morriam de fome como quando perdiam uma colheita, por causa do aumento da população. E aí nós temos o laissez-faire, laissez-passer, de Gournay, que defendia essa volta do homem para a terra como principal fonte de riqueza. Nós temos uma liberdade artística também. O romantismo, que é a valorização do sujeito emotivo. O homem ele é motivado por suas emoções também, não é só por razão. E aí nós temos esse movimento do romantismo na questão literária, artística e assim por diante. A busca das raízes nacionais, há um interesse pela Idade Média, em pleno século XIX, alguns querem remontar a Idade Média. Um comprometimento político também do artista, e isso não é diferente hoje, inclusive no contexto de Brasil que a gente vive. Pessoas que têm influência artística sobre a massa populacional acabam aí assumindo ou se vinculando a ideologias políticas para poder defender. Então é por isso que o uso da razão, da criticidade, da interpretação social que a gente vive é bastante importante. E o gosto também que muitos desenvolveram nessa época pelo folclore e pelo exótico, pelo diferente, pelo estranho. Então isso daí são características também da era do século XIX. O modo de produção capitalista, nós temos aí o desenvolvimento e crescimento das fábricas, as condições de trabalho nas cidades, que eram precárias de início, como comentamos, e a questão social, salários, condições de trabalho, longas jornadas, acidentes de trabalho, emprego de mulheres e crianças, cidades insalubres por conta da própria poluição, doenças advindas por causa do aumento da população nas cidades e também por conta da proximidade das fábricas, questão da habitação, ausência de direitos sociais. Então devemos lembrar
que todo esse processo fabril, industrial, estava ainda embrionário, ou seja, estava no início. E pouco a pouco esses direitos foram chegando, pouco a pouco as regulamentações foram existindo, mas logo de início quase não existia. E aí nós temos algumas propostas de modelo ideal para a sociedade. O socialismo utópico, que é um movimento de crítica social e luta política, né? Proposta de um novo modelo de sociedade ideal, ideal entre aspas, né? Porque realmente nunca funcionou. O utópico vem do grego, né? Utopó, que significa lugar nenhum. Então a gente utiliza a palavra utopia para se referir a uma fantasia, a algo que não pode ser materializado na realidade, algo que não pode existir. Então, socialismo utópico, esses pensadores como Charles Fourier, como Robert Owen, eles traziam a ideia de uma sociedade fraterna, livre e igualitária, mas não apresentavam o caminho para se chegar até ela. Então, por isso ficou conhecido na história como socialismo utópico, que é diferente do socialismo científico. O Karl Marx e Engels, que são os principais idealizadores desse modelo, eles trazem a sociedade ideal, mas apresenta, segundo eles, o caminho para se chegar lá. Então a ideia do comunismo e socialismo, que essas ideias ainda perduram até hoje, e em países como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte e assim por diante, né, onde nós temos um nível de socialismo, né, e comunismo muito forte. E aí o Manifesto Comunista de Engels e Marx, o que é que eles diziam? Toda a história humana é a história da luta de classes, né? A classe é livre contra o escravo, o homem livre contra o escravo, os patrícios e plebeus remontando a Roma, os barões e servos remontando aí a questão da Idade Média, os patrões e assalariados, a questão da Idade Moderna, né? E também contemporânea, os opressores e oprimidos em constante oposição uns contra os outros, numa luta sem tréguas que cada vez mais, né, iria se intensificando. Então, há um reducionismo intelectual mostrando a história do ponto de vista apenas de luta, de revoluções. É bem verdade que ao longo de toda a história, lutas, guerras, mortes sempre existiram, mas a história não pode ser reduzida apenas a uma luta de classes. Mas essa é uma visão que impera dentro do socialismo, dentro do comunismo. Essa é a proposta de Karl Marx e Engels, contra a sociedade industrial. Todas as riquezas deveriam ser distribuídas de forma igualitária para todos, independentemente se estivessem trabalhando ou não. Toda a população deveria receber aí a parte do bônus. E a gente percebe como esse modelo, onde quer que ele foi instalado, realmente não deu certo. Muitas pessoas fugindo da Venezuela, muitas pessoas que fugiram de Cuba e de outros locais, né, da China, onde esse sistema foi instalado. Vale ressaltar também, Karl Marx e Engels, eles eram contra o cristianismo. Eles diziam que a religião é o ópio do povo. O ópio é um tipo de droga, né, anestesiante. Ou seja, para eles, a religião mantinha as pessoas em seus devidos lugares e não propunham uma visão revolucionária, de transformação da realidade. Nós temos o socialismo também cristão, né, católico do século XIX, que é a religião como instrumento de justiça, né, social. O patrão deve respeitar a dignidade do trabalhador, mas o socialismo aí cristão, que na verdade é um contraponto, é uma contradição, uma vez que o sistema socialista ele é contra a religião, contra o cristianismo. Mas a Igreja Católica, naquele momento, vendo que estava perdendo espaço, perdendo poder, então ela propõe um modelo de sociedade também, e que se contrapõe ao socialismo, então, científico. Então vale ressaltar que essa doutrina social católica, como ficou conhecida, vem do século XIX, defendendo aí a ideia de uma sociedade igualitária, uma sociedade justa. E por fim, pela análise que podemos fazer do anarquismo, um dos seus principais pensadores foi o Mikhail Bakunin, russo, do século XIX. E o que é que esse anarquismo na verdade quer dizer? A própria palavra, também que advém do grego, é contra qualquer tipo de autoridade. Denomina um termo amplo, né, que abrange aí desde teorias políticas a movimentos sociais que advogam a abolição, ou seja, o fim do capitalismo e também do Estado. Qualquer tipo de liderança, qualquer tipo de hierarquia, enquanto autoridade imposta e detentora do monopólio do uso da força. Era isso que eles defendiam, né?
Os anarquistas também são contra a ordem hierárquica que não seja livremente aceita. Para os anarquistas, a anarquia significa ausência de coerção e não ausência de ordem. Isso alguns idealizadores defendem, mas na essência esse movimento anarquista era contra qualquer tipo de hierarquia, qualquer tipo de ordem estabelecida. E esse anarquismo vai influenciar muito no surgimento aí de modelos, de movimentos como o movimento hippie, né, que a gente conhece até hoje, dentre outros. Então, gente, tivemos aqui um vislumbre geral, um panorama geral da Europa do século XIX e suas influências através da história, do tempo, no mundo, na nossa sociedade. Né? Bons estudos aí para todos, um grande abraço e até a próxima.